Bom dia pra você, uma excelente segunda-feira. Nada de preguiça, porque segunda-feira é dia de estudar a lição. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje a gente vai falar sobre abaixo da superfície. Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos ali que, escrevendo aos primeiros cristãos, Tiago forneceu instruções, orientações de como lidar com a ira. Então você consegue compreender que isso não é um problema de agora. A ira não começou nos nossos dias. Os primeiros cristãos também tinham dificuldade de controlar as suas emoções. Só que a ira, ela revela coisas mais profundas, porque a ira parece que ela nos dá uma certa força, um certo posicionamento, e quando a gente está com raiva, parece que a gente é forte. E expressões, emoções como tristeza, dor, angústia, denotam fraqueza. Então, muitas vezes a gente utiliza da ira para revelar o que na verdade está escondido dentro do nosso coração. E a gente precisa entender que a ira é só a pontinha do iceberg. Muitos outros sentimentos, emoções e dificuldades estão abaixo desse iceberg e que, se eles não forem devidamente tratados, tudo isso vai gerar uma explosão absurda. Por isso que nós temos falado desde o primeiro estudo. Se você não consegue controlar ou identificar suas emoções sozinhos, procure orientação profissional, procure ajuda de um bom psicólogo, para que você consiga identificar quais emoções estão sendo ali o seu ponto fraco, estão te derrubando, estão fazendo com que você caia. E aí você vai conseguir identificar melhor e você vai conseguir tratar essa situação. Só que quando nós vamos à Bíblia, nós vemos lá em Tiago 1,19 que ele diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio para ficar irado. E a gente é o contrário, a gente é rápido para falar, rápido para se irar e tardio em ouvir. E muitas vezes isso se torna tão prejudicial que a gente vê tanta coisa que acontece, tantos conflitos, principalmente dentro da igreja, que poderiam ser evitados se nós, membros, e nós, eu incluo eu e você, se nós tivéssemos esse princípio no nosso coração. É importante aplicar esse conselho bíblico assim que reconhecemos os sinais de irritação. Então, começou a aumentar aí o batimento cardíaco, começou a ficar ofegante, começou a suar frio, começou a ter pensamento ruim. Lembre desse verso bíblico. Eu sei que na hora da raiva é difícil a gente pensar, principalmente em questão de conselhos, mas a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos dê essa força. É Ele que vai fazer com que a gente lembre desse verso. É Ele que vai fazer com que a gente se acalme, com que a gente consiga pôr em prática a questão do ser tardio em falar. E muitas vezes ouvir e simplesmente abstrair. Tomar tempo para esfriar a cabeça permite que você entenda o que está acontecendo antes de reagir à situação. E mais importante ainda, reservar um tempo para limpar a mente permite que o Espírito Santo trabalhe em você. Depois que você ficar mais calmo, retorne à situação para resolvê-la. Acredite, jovem, esse conselho, primeiro, para mim. Eu preciso aprender a ter um pouquinho mais de calma em relação a essas situações, a esfriar um pouquinho a cabeça antes de reagir. Não sei como é você, se você é uma pessoa muito paciente, continue assim, mas assim como eu, você muitas vezes explode antes de pensar, antes de raciocinar. Que essa lição dessa semana, que esse conselho, que o verso de Tiago faça com que a gente aprenda isso e, acima de tudo, que a gente consiga colocar em prática. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.